Queria que você aí na sua casa, juntamente com a sua família, abrisse a sua Bíblia agora, em Romanos capítulo de número 1, verso 16, eu queria compartilhar uma palavra do coração de Deus para a sua vida nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Romanos capítulo de número 1, verso de número 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ler novamente? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco através da tua palavra, que ministre poderosamente as nossas vidas e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, edificados no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Quero falar sobre as provisões ou os presentes de Deus que nós desfrutamos no Evangelho de Cristo Jesus, não é? Nós temos falado que o Evangelho significa boas notícias, o Evangelho significa boas novas, são as boas novas de tudo aquilo que Deus proveu para nós na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, ali na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através do sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Há uma canção bem antiga que nós cantávamos que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, né? E essa canção fala exatamente dessa verdade bíblica, de que quando Cristo Jesus, Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós essa salvação plena, essa salvação integral, que alcança cada área da nossa vida e que ministra a sua graça sobre cada área da nossa vida. Então, no Evangelho nós encontramos muitas provisões, ou eu chamo aqui de presentes de Deus para a nossa vida, para cada área da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? Essa salvação ela é plena, essa salvação ela é integral, ela é para cada área das nossas vidas. O que nós encontramos então no Evangelho? Nós encontramos no Evangelho de Cristo provisão para o nosso corpo físico, não é? A Bíblia fala que Deus tem um interesse também em nosso corpo físico, tanto é assim que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo. Significa que quando eu e você fizemos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, quando nós experimentamos aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, João capítulo 3, verso 3, e João capítulo 3, verso 5, anote aí para você ler depois. Nesses 3 versículos de João capítulo 3, Jesus nos fala sobre o novo nascimento, que acontece exatamente por ocasião da entrega da nossa vida ao Senhor Jesus. O novo nascimento que acontece no momento em que nós, tocados pelo Espírito Santo, recebendo a revelação da palavra de Deus, decidimos entregar a nossa vida a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados e viver uma vida agora para o Senhor. O que acontece? Nesse momento nós experimentamos o novo nascimento, que é também chamada de nova vida, de ressurreição espiritual, não é? Porque o nosso espírito é ressuscitado. E a Bíblia diz então que nesse momento
o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, e nós nos tornamos templo do Espírito de Deus, a habitação do Espírito Santo. Então nosso corpo, ele é sagrado para Deus, ele é separado para Deus, por quê? Porque ele é templo do Espírito. Então, no Evangelho, nós encontramos uma provisão de Deus também para o nosso corpo físico. Por exemplo, nós encontramos princípios de Deus para a saúde do nosso corpo. Nós encontramos também no Evangelho as ministrações de curas e milagres para a liberação de cura sobre o nosso corpo. Queridos, o nosso Deus, ele continua operando milagres. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. A Bíblia nos fala, por exemplo, em João capítulo 5, de um paralítico que estava há 38 anos enfermo, e ele estava constantemente ali no tanque de Betesda, esperando, né, o movimento das águas, porque, segundo a Bíblia nos fala, havia um anjo que descia as águas, que movia as águas, e o primeiro que entrasse ali era curado. E ele está ali esperando, há 38 anos, de se mover das águas para ser curado, e Jesus chega até ele, e Jesus pergunta se ele queria ser curado. E a gente vê que ele nem tem aquela fé suficiente. Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me coloque na água para que eu seja curado. Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez a ele. Jesus fez a pergunta: você quer ser curado? Mas Jesus, assim mesmo, na sua misericórdia, ministra a cura sobre aquele homem, e ele é completamente curado daquela enfermidade de 38 longos anos. A Bíblia nos fala de Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, com aquela hemorragia terrível, que não parava com nada. Imagine aquela mulher, né, a fraqueza, a anemia, a vergonha, principalmente no tempo da época dela, em que ela era considerada imunda, por estar em um fluxo constante de sangue. E Jesus ministra sobre ela a cura quando ela vai a Jesus com fé e toca na orla dos vestidos de Jesus, e ela recebe um toque de cura sobre o seu corpo. Então você vai ver isso o tempo todo: cegos sendo curados, paralíticos sendo curados, mudos falando, surdos ouvindo. Jesus operando milagres, mostrando que Jesus também está interessado no nosso corpo físico, não apenas no espírito, não apenas na alma, mas o Evangelho também provê para o nosso corpo físico. E a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é também sagrado para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. E é exatamente por ser sagrado a Deus o nosso corpo, que nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida consagrada ao nosso Deus. Por isso a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebeu? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quais áreas? Ele diz: em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso corpo está incluso nesse processo de santificação do Senhor, nesse interesse do Senhor em nossas vidas. Então o Evangelho provê bênçãos também para o nosso corpo. O que mais? O Evangelho também provê subsídios para o nosso intelecto. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 1, que nós precisamos cingir o nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, não é? Então, quando nós nos convertemos a Cristo, a primeira parte que é afetada diretamente por este Evangelho é o nosso espírito, é a nossa vida espiritual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Recebe salvação, perdão de pecados, né? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e nós somos espiritualmente ressuscitados. Só que a alma, ela precisa ser santificada, ela precisa ser renovada, o nosso entendimento, a nossa mente. E o Evangelho de Cristo, ele vai então promovendo, à medida que nós nos expomos a ele, esses subsídios para o nosso intelecto, para que a nossa mente sofra uma metamorfose, uma transformação,
E agora a nossa mente possa estar enquadrada, adequada aos princípios de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Tanto é assim que o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Significa ter os pensamentos de Cristo em nossa mente, povoar a nossa mente com os pensamentos de Cristo. E a Bíblia nos fala em Colossenses 3, verso 16: e habite a palavra de Cristo abundantemente em vosso coração. Coração aí é também sinônimo de mente, porque o coração na Bíblia não é o órgão físico, a bomba que bombeia o nosso sangue, não. Coração na Bíblia é símbolo do nosso interior, símbolo da nossa alma, símbolo da nossa mente. Então nós precisamos estar edificando a nossa alma por meio da palavra de Deus, se enchendo dia após dia da palavra de Deus, para que a nossa alma ela esteja em linha com a palavra de Deus, para que a nossa mente esteja em linha com a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos bombardeados com todas as coisas, todos os lixos que o mundo quer lançar dentro de nós. E nós precisamos tomar uma decisão, queridos. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. A decisão de nutrir a nossa mente com a palavra de Cristo. Porque o Evangelho provê também para o nosso intelecto, provê também para a nossa mente. A Bíblia fala que o nosso culto a Deus é um culto racional, é um culto inteligente, não é um culto louco, maluco, sem razão, não. É um culto também racional, é um culto também inteligente. Significa que o Evangelho também provê subsídios espirituais para a nossa alma. E nós precisamos estar nos alimentando desse Evangelho, nos nutrindo desse Evangelho, para que a nossa alma, a nossa mente possa estar sendo influenciada positivamente com as boas novas do Evangelho de Cristo. Porque senão nós seremos afetados por todos os lados negativamente, com todas as sortes de notícias ruins e acontecimentos ruins que vão nos deprimir, que vão nos esmagar, que vão acabar nos destruindo por dentro. E nós precisamos tomar uma decisão. Essa decisão é minha e sua, não é? A decisão de alimentar a nossa mente, o nosso intelecto com a palavra do nosso Deus. Alguém diz que nós somos o que comemos, do ponto de vista do corpo físico, isso é uma grande verdade. Aquilo que você ingere, aquilo que você alimenta, vai trazer uma grande influência para a sua saúde física, isso é uma verdade. Mas aquilo que nós nos alimentamos também, ou alimentamos a nossa mente, também tem uma influência muito grande sobre a saúde da nossa mente, sobre a saúde das nossas emoções, sobre a saúde da nossa alma. Então, se nós nos alimentarmos nesse tempo da palavra, nos nutrirmos da palavra, nós estaremos mais fortalecidos para enfrentar esse tempo e vencer esse tempo difícil. Mas é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, de nos alimentar com a pura palavra do nosso Deus. O Evangelho também, ele provê para as nossas emoções, ele provê também para as nossas emoções. A Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 1, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus traz tranquilidade ao coração dos seus discípulos e a nós também como seus discípulos a posteriori. Jesus traz essa palavra de consolo. Quando nós lemos também o Evangelho em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ver em toda a palavra de Deus vários momentos em que o Senhor se dirige ao seu povo, dizendo para o seu povo: não tenha medo, não te espantes, não te assustes, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Em vários momentos de dificuldades, de lutas, de provações extremas, em que o povo de Deus está enfrentando, e que o povo de Deus é tentado a desanimar, é tentado a retroceder, é tentado a ficar extremamente fragilizado, Deus vem com a palavra de consolo, porque Deus também se preocupa com a saúde das nossas emoções. O Evangelho é para o nosso ser integral, o Evangelho é para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso ser integral, é para o nosso intelecto, é para nossas emoções, é para o nosso corpo físico, é para o nosso ser integral. Então ele vem trazendo consolo. Lembra de Elias, depois daquele momento em que Elias enfrenta aquele nível de guerra espiritual tão intensa, tão terrível, vencendo aquele principado de idolatria lá em Israel.
não é? Porque Jezabel estava comandando um culto idólatra lá em Israel, profetas, falsos profetas de Baal, de Azerá e de outros deuses pagãos. E aí aquele desafio que está lá em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 de 1 Reis, nós lemos esse texto, nós vemos como Elias ele enfrenta uma guerra espiritual, e ele vai para cima, ele vence aquela batalha, aqueles profetas, falsos profetas, daqueles ídolos pagãos, que estavam levantando altares pagãos na terra de Israel, e ele vence aqueles principais, ele vence aquela guerra espiritual, mas depois daquela batalha, ele está extremamente desgastado emocionalmente, ele gastou uma energia espiritual naquela guerra, e ele se sente agora fragilizado, e uma ameaça, né? Uma ameaça de Jezabel, aquela rainha má, aquela rainha idólatra, ameaçou aquele profeta, dizendo que ia arrancar a cabeça dele. E ele já tinha vencido 400 profetas, falsos profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, mas agora uma ameaça daquela mulher má, porque ele já está tão fragilizado. Depois daquela guerra intensa, ele fica desgostoso da vida, e ele foge, e ele se esconde na caverna, e ele não quer sair, e ele pede a morte a Deus. Ele diz para Deus: basta, Senhor, que me adianta viver? Pode me levar, pode me matar. Ele está no seu limite. E Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, deixa Elias descansar um pouco. Depois Deus manda um anjo trazer pão e água para Elias, e Deus fala com Elias: Elias, volta, porque você ainda vai ungir Ageu como rei sobre Israel, você ainda vai ungir a Azael como rei sobre a Síria, você ainda vai ungir a Eliseu como um profeta em teu lugar, como teu sucessor. É como se Deus dissesse para Elias: ainda não é hora de aposentadoria, ainda não é hora de parar o teu ministério, ainda não é hora de retroceder, ainda não é hora de aposentar as chuteiras. E ele come aquela comida, depois torna a dormir. Deus vem de novo a ele, e Deus fala com ele novamente, e Elias então é despertado para continuar a sua jornada, e Deus ministra a cura sobre a alma de Elias, Deus ministra a cura sobre as emoções de Elias. Então o nosso Deus é o Deus que se interessa também com as nossas emoções, e em vários momentos Ele traz ânimo para o seu povo, quando o seu povo está decepcionado, entristecido, deprimido, angustiado, aflito. O salmista Davi, em um dos salmos, ele diz assim: Senhor, livra a minha alma da prisão, livra a minha alma da prisão, porque tem momentos que você se encontra que parece que a sua alma está aprisionada. E aí o Evangelho provê também paz para as nossas emoções, né? E é disso que nós precisamos nesse tempo. Nós precisamos de paz, nós precisamos de consolo, nós precisamos de ser ministrados pelo nosso Deus lá no nosso interior. Então o nosso Deus tem essa graça para a sua vida. Se você está se sentindo hoje desanimado, se você está se sentindo hoje abatido, se você está se sentindo meio que deprimido, se você está sentindo um peso terrível sobre os seus ombros, como se uma tonelada estivesse sobre você, eu quero declarar no nome de Jesus que, pela unção do Espírito Santo, como diz em Isaías 10:27, todo jugo de sobre os seus ombros seja quebrado nessa hora, em nome de Jesus. Todo peso na sua alma, nas suas emoções, toda tristeza mórbida que te paralisa, que não te permite avançar, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que venha um consolo do Senhor sobre você, porque o Espírito Santo fala com você nessa hora. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de retroceder. O Senhor está liberando a unção fresca sobre a sua vida, para te colocar de pé novamente, para te renovar, para te reerguer, para que você continue fazendo o que Deus quer que você faça, para que você continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Então, deixa Deus te erguer nessa noite, em nome de Jesus. Você ainda vai ser instrumento de unção para muitas pessoas, assim como Deus falou com Elias. Você ainda vai ungir a Jeú como rei sobre Israel, você ainda vai ungir a Azael como rei sobre a Síria, você ainda vai ungir ao profeta Eliseu como profeta em teu lugar. Deus quer também que eu e você sejamos instrumentos de unção para outras pessoas. Então, se você sofreu um ataque tão terrível, tão violento das trevas,
E você, mesmo tendo vencido esse ataque, encontra-se agora meio que desanimado, meio que sem forças. Deus vem sobre você nessa noite para renovar as tuas forças no poderoso nome de Jesus Cristo. Ele vem sobre você para renovar o teu ânimo, para renovar a sua fé, para lhe colocar de pé novamente, porque Deus quer que você seja um instrumento de liberar vida, de liberar a unção de Deus sobre muitas pessoas. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aí onde você estiver, você pode dar um brado de glória a Deus. Aleluia. Então o Evangelho provê para as nossas emoções, mas o Evangelho também provê para a nossa vontade, ou seja, para a nossa volição. Por meio do Evangelho, nós podemos, por exemplo, aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós podemos, por meio do Evangelho, aprender a ser submissos à vontade do Pai. Assim a nossa vontade, ela é fortalecida por meio da convicção ou das convicções da palavra de Deus em nós. Então o Evangelho também provê para a nossa volição, provê para a nossa vontade. Jesus no Getsemane, lá no Getsemane, orando, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E como o céu silenciou, depois de Jesus orar 3 vezes sobre o mesmo assunto, a Bíblia diz então que Jesus entende ser a vontade do Pai, e ele se submete à vontade do Pai. A Bíblia diz isso também em Filipenses 2, versos 5, versos de 2 a 5, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu, ele se submeteu à vontade do Pai. Sabe o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós permitimos que o Evangelho trabalhe em nossa vontade estará em linha com a vontade de Deus. Nossa vontade estará alinhada com a vontade de Deus. E sempre que houver um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe o Evangelho em nós nos submeteremos à vontade do Pai, entendendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia. O Evangelho também provê para a nossa natureza moral. Quando a gente vai ler o Evangelho, a gente vai perceber que o código moral do Evangelho é superior a qualquer outro código humano, a qualquer outro código moral humano. E nós podemos acessar o Evangelho, esse código moral do Evangelho, por meio da graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando você lê capítulo 5, não é? Capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus dizendo assim: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, perdoai os que vos ofenderam, orai por aqueles que vos perseguem. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Então a gente vai vendo que o código moral do Evangelho é mais elevado do que qualquer outro código moral humano. E é por meio da graça de Deus que nós podemos acessar a esse código do Evangelho, para uma vida diária cristã digna do Evangelho, para uma conduta cristã digna do Evangelho, porque nós precisamos dar um testemunho de Cristo onde quer que nós estivermos, onde quer que nós formos. Nós precisamos dar um testemunho de Cristo em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, entre os amigos. Nós precisamos dar um testemunho de que nós somos de fato de Cristo. E nesse tempo agora, principalmente em nossa casa, porque a maioria de nós, ou muitos de nós, está mais reservado em casa agora, e não tem como nós usarmos máscaras para os da nossa família. Não tem como nós negarmos para a nossa família quem realmente nós somos. Então é agora que nós, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, precisamos mostrar o testemunho do Evangelho de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse tempo é um tempo para que a família experimente essa graça abundante do Evangelho em uma conduta cristã santa e irrepreensível. Então, quem você é em casa?
quem eu sou em casa. A minha esposa, os meus filhos sabem quem eu sou em minha casa. Eu posso tentar enganar todas as pessoas, mas eu não tenho como enganar a minha esposa e os meus filhos. Eles me veem, eles estão comigo, eles sabem quem eu sou. Então, em casa nós precisamos dar um testemunho santo e irrepreensível. Tem pessoas na sua família que ainda não são cristãs, que ainda não se converteram a Jesus. Então você tem que dar um testemunho ainda maior de sua vida cristã, de sua vida em Deus, para que através da sua vida, do seu testemunho, as pessoas da sua família possam ser salvas, possam ser transformadas, possam querer esse Jesus maravilhoso que está na sua vida. Mas se nós não dermos um bom testemunho, se nós formos semelhantes àqueles que ainda não creem no Evangelho, em nosso comportamento, em nossas atitudes, como é que nós poderemos atraí-los para Cristo? Como é que nós poderemos atraí-los para o reino de Deus? Então o Evangelho também provê um código moral para a nossa conduta, para a nossa vida diária. Não é que a gente faz isso forçadamente, a gente faz isso porque pela graça de Deus que nos transforma de dentro para fora, essa graça nos permite ter uma vida digna do Evangelho. Então o Evangelho também provê para a nossa conduta. E além disso, o Evangelho também provê para a nossa necessidade espiritual. Mas antes de falar nisso, voltando aqui ao ponto de número 5, lembremos de Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu, ele era um homem, diz a Bíblia, desonesto. Era um cobrador de impostos, corrupto. E Jesus disse para ele: eu quero ter na tua casa, eu quero pousar na tua casa, eu quero ir na tua casa. E ele desce daquela árvore, você conhece a história, Lucas capítulo 19, e Jesus entra na casa daquele homem. E a graça de Deus alcançou de forma tão poderosa a vida daquele homem que era corrupto, que roubava, que agia desonestamente, arrancando das pessoas menos favorecidas o seu ganha-pão através de impostos desonestos, de cobrar além da medida que lhe era conveniente. A Bíblia diz então que aquele homem disse para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse o que para ele? Hoje veio salvação sobre esta casa, porque também este é um filho de Abraão. A presença de Jesus na vida daquele homem mudou aquele homem. A presença de Jesus fez daquele homem que era um homem corrupto, agora um homem honesto, que foi tocado em sua consciência a devolver às pessoas 4 vezes mais aquilo que ele havia extorquido, havia roubado, havia tirado com a sua corrupção daquelas pessoas. Aquele evangelho na pessoa de Jesus fez com que aquele homem desejasse agora ter também misericórdia por os necessitados, dizendo: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, o evangelho alterou a conduta daquele homem, o evangelho alterou a vida dele, não apenas o interior, mas repercutiu no seu exterior. Porque algumas pessoas dizem: mas o que Deus quer é o coração. Sim, mas o coração curado, restaurado, transformado e salvo precisa externar essa mudança no nosso comportamento diário. Então o Evangelho provê para isso também. E o Evangelho, por último, provê para a nossa necessidade espiritual. E qual é a necessidade espiritual de todo homem? A necessidade de salvação em Cristo Jesus. Todo homem precisa de salvação em Cristo Jesus. Todo ser humano precisa de salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe alguém que nasceu nesse mundo que não tenha pecado. O único foi Cristo. Mas todos os outros pecaram. E todos nós precisamos de salvação. E o Evangelho então nos mostra que somente por meio de Cristo é que podemos ser salvos e podemos ser reconciliados com o Pai através de Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há ninguém, nenhuma entidade, nenhum ser, nenhuma pessoa, nada. É só por meio de Cristo. A salvação é só por meio de Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz: há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Jesus é o nosso mediador. Ele mesmo disse na sua palavra, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Evangelho provê também para a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de reconciliação com Deus, a nossa necessidade de desfrutar de comunhão com o Pai, a nossa necessidade de sermos salvos da condenação eterna, a nossa necessidade de recebermos a nossa reconciliação com Deus, de andarmos em comunhão, intimidade com Ele, de desfrutarmos da presença de Deus, e só por meio do Evangelho de Cristo é que isso é possível. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não somos salvos por praticarmos boas obras, não. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se exalte, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Porque se fosse pelas minhas obras, pelos meus méritos, eu poderia me orgulhar e dizer assim, bom, eu vou ser salvo porque eu faço isso, faço aquilo, sou uma pessoa boa. Não é pelas nossas obras. Pelas nossas obras, todos nós estaríamos perdidos. Agora, isso não significa que nós não vamos praticar boas obras. Eu falei sobre isso no ponto anterior. Nós praticamos as boas obras por termos alcançado a graça de Deus em nossas vidas, não para alcançar. Nós praticamos as boas obras por termos sido salvos pela graça de Deus, não para ser. Então nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, que o Evangelho provê para a maior de todas as nossas necessidades, que é a necessidade de salvação, que é a necessidade de reconciliação com Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam presos, e eles estavam cantando e louvando ao Senhor. E eles adoram a Deus numa intensidade tão tremenda, numa glória tão tremenda, que a Bíblia diz que a presença de Deus invade aquele cárcere, e aquele lugar treme, as portas daquele cárcere se abrem, e aquele carcereiro que estava tomando conta daqueles presos, ficou com medo, achando que os presos haviam fugido. Ele sabia que o imperador romano era severo com o carcereiro que deixava os presos fugir. Ele sabia que ele iria certamente morrer, e de forma cruel, seria torturado antes de morrer. E aí ele pega a espada para se matar. E quando ele pega a espada para se matar, Paulo diz, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Diz a Bíblia que aquele homem trêmulo faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Você sabe qual é a pergunta mais importante que alguém pode fazer? Atos 16:30. Ele faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Ele pergunta para Paulo e Silas, senhores homens, o que eu devo fazer para ser salvo? E sabe qual foi a resposta de Paulo? Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família. E aquele homem creu no Senhor Jesus. Ele creu, ele experimentou a salvação. E naquela mesma noite, Paulo não deixou nem um dia amanhecer, madrugada ainda, meia-noite, diz a Bíblia, que Paulo batizou aquele carcereiro e toda a família dele. Glória a Deus, porque aquela necessidade espiritual, aquela necessidade de perdão, aquela necessidade de ser reconectado com Deus, de ser reconciliado com o Pai, foi suprida, porque ele ouviu o Evangelho de Cristo, porque Paulo pregou o Evangelho para ele, e ele foi salvo, foi perdoado, foi reconectado com Deus. Então a maior necessidade de todos nós é dessa reconexão com Deus, e o Evangelho provê para a nossa necessidade espiritual. Então o Evangelho provê para a nossa necessidade física, o Evangelho provê para a nossa necessidade intelectual, o Evangelho provê para a nossa necessidade emocional, o Evangelho provê para a nossa vontade ou para a nossa volição, o Evangelho provê também para a nossa vida e conduta moral, e o Evangelho provê para a nossa necessidade espiritual. São as provisões do Evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como é que nós acessamos a tudo isso?
Como é que nós desfrutamos de tudo isso? Nós acessamos a tudo isso, desfrutamos de tudo isso por meio da fé em Cristo. É quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, confiamos nele e não em nós mesmos. A Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então nós colocamos a nossa confiança nele e não em nós mesmos. E pela fé nós recebemos a sua graça sobre nossas vidas, o seu perdão, o seu amor, a sua salvação, a sua presença, a sua bênção sobre nós e sobre nossa família. Amém? Você crê nisso? É o que diz a palavra.